Pedia também, instante, um minuto de intervenção. Exatamente, eu queria apenas fazer aqui um reparo, pronto, dizer que os Estados, no âmbito da Convenção de Meredas, não é, das Nações Unidas, têm a obrigatoriedade de fazer a troca de informação e facilitar até a recuperação de ativos ou fundos desviados. Isso é uma obrigação dos Estados. Por isso é que, mesmo naquela locução em que o primeiro-ministro português esteve, não devia ter esquecido de que existe uma convenção internacional que estabelece com que os Estados têm essa obrigatoriedade de fazer a troca de informação e até facilitar na recuperação dos tais fundos. Ora, infelizmente, o interesse do Estado, ou melhor, de cada Estado, é que às vezes acaba por vir de cima e vai dificultando o processo de recuperação de ativos. Mas como dizia aqui o Romão, qual é o melhor modelo? O melhor modelo de combate à corrupção deve focalizar não apenas nas consequências, e aqui permitam-me abrir parênteses para dizer que as consequências podem ser, por exemplo, a recuperação de ativos, o encarceramento dos seus autores. Esses fazem parte das consequências. É importante para o Estado, mas não é o fim da corrupção, porque a corrupção é um mal que afeta a todos e está enraizado de forma sistemática no nosso país. Nós temos uma corrupção que está em todos os níveis, é pequena, é grande e até é eleitoral. Portanto, o seu combate deve olhar sobretudo pelas causas, porque se a gente estanca as causas, não teremos futuros atos de corrupção. Ora, o que é que o governo fez? Fez um programa de combate à corrupção apenas que visou combater as consequências. E hoje, por exemplo, mesmo nesse sentido, pelo facto de se ter fechado no que toca à questão do diálogo, hoje temos as consequências que temos. Dos 100 mil milhões de dólares, fruto da investigação que a PGR levou a cabo, que se dizem ter sido desviado dos cofres do Estado de forma ilegal, o governo até aqui só conseguiu recuperar 17 mil milhões. Fala-se em 30 milhões. Não, 17. De recuperação. Não, fala-se em 17. O último relatório falou em 17. E destes tem ativos e fundos. Ora, o fosso é de facto muito maior. Mas se tivéssemos optado naquilo que estipulava o projeto de lei que o grupo parlamentar da UNITA apresentou, penso que teria amenizado a situação. Isso teria alguma conciliação, tanto da parte de quem desviou e do Estado. Mas agora estamos a perder quase tudo. Por isso é que temos que reaver a forma como estamos a fazer o combate à corrupção. E essa revisão tem de tocar sobretudo nas causas. Eu estive aqui a apontar algumas das causas, já até falei de duas, mas ainda há outras causas. Uma delas é a questão da burocracia excessiva da nossa administração pública. Mas agora, É? antes mesmo de falar e a referir este aspecto da burocracia excessiva, Exato. o Estado tem levado a cabo um programa de simplificação, o que tecnicamente há quem diz que ainda que se simplifique o acesso aos serviços públicos, se está pura e simplesmente a abrir um outro precedente para possibilitar a própria corrupção Não, nas instituições públicas. Eu penso diferente. O processo de simplificação, se for tido em conta, tal como o termo diz, pode acautelar os atos de corrupção. Porque uma administração burocrática, como todos sabemos, é uma administração que facilita os atos de extorsão, nepotismo, enfim. Mas se tivermos uma administração digitalizada e simplificada, vai evitar esse contacto, vai evitar a morosidade, e isto só em si não permitirá com que os atos de corrupção que temos vindo a viver, até de pequena corrupção, tenham morada na nossa administração pública. Eu penso que é diferente. Por isso é que eu estava a dizer aqui que o nosso governo, ou melhor, o governo de Angola, se quiser de facto fazer um combate sério da corrupção, tal como já se disse bem, sendo este um mal que afeta a todos, está enraizado em todas as partes das nossas vidas, pensamos nós que é preciso pautar por um programa que seja inclusivo. E esse programa tem que tocar sobretudo nas causas, combater a pobreza com medidas políticas, econômicas e não só, não é? Descentralizar o poder de decisão, não é verdade? Procurar reduzir a burocracia na administração pública e, sobretudo, também olhar naquilo que se pode chamar como é que eu diria?
olhar sobretudo naquilo que se pode chamar como uma medida preventiva dos atos de corrupção, que é... Sim? Sim. De facto, a prevenção da corrupção. Exato, que é de procurar... Ao invés de combater, procurar prevenir para que o mal não aconteça. Exatamente, porque o que é que acontece? Nós hoje estamos muito habituados, na nossa moda angolana, de querer primeiro sofrer para depois prevenir. Devíamos tomar medidas, porque só o processo de Simplifica 1.0 está a gastar milhões e milhões no cofre do Estado. É positivo, mas deve ser bem pensado. Nós temos que optar por políticas mais preventivas do que curativas, ou se calhar que nos permitam seguir depois os obstáculos. Muito bem. Professor Ndonanzinga pedia em instantes também um ponto de ordem, faz favor. Eu queria fazer uma observação extremamente importante, porque os meus parceiros aqui do painel avançaram muito bem determinadas razões, determinados argumentos, mas há uma questão a ter em conta que todos nós não estamos a falar. Embora que aqui o Lucombo tenha chegado lá, mas não foi ao fundo da questão. O problema reside também na educação. A educação cívica e moral. Esta deve ser o pilar. Porque com base na educação cívica e moral, que esteja no currículo escolar, logo no princípio, logo no limiar dos estudos, automaticamente vai ser uma base segura para preparar, para moldar as pessoas em termos de moralidade, saber que a corrupção é um mal, é um cancro a combater rigorosamente. E, entretanto, corroborando com eles também, eu devo dizer, e sobretudo aqui ao Dr. Cicado, é que diz sempre e acertadamente, generalizar esse combate implica no dia seguinte não termos governo, mas eu sou plenamente de acordo que isso venha a acontecer. Que se generalize esse combate, conforme disse o Salusi, com o envolvimento de todas as forças vivas do país, para que não venha a ter governo mesmo no dia seguinte, que o MPLA deixe de ser governo, demita-se em massa, e o povo ganhe consciência de punir, de penitenciar o MPLA nas eleições para tirá-lo do poder. Não acha que a nossa economia ou a nossa realidade política ou socioeconômica seja um pouco semelhante à do Brasil, onde depois do presidente Lula da Silva, que foi o presidente que antes da sua saída o Brasil era dos países mais corruptos do mundo, entretanto a economia fluía. Jair Bolsonaro entra sem nenhuma acusação de corrupção, mas a economia, quase conforme dizem os próprios brasileiros, lascou. A economia falhou. Olha, cada realidade é uma realidade. Cada contexto é um contexto. Não será que a nossa economia Nós não podemos alimentar em Angola a ideia de que sem o MPLA no poder, este país não vai marchar. Por favor. Isso até é um erro. Não, isso é grave até. Vamos agora dar isso é um erro a palavra ao doutor. Não que eu defenda isso. Não, eu estou a dizer que deixa-me só citar aqui uma expressão do Dr. Filomeno Vieira Lopes, que terá dito mesmo que este país foi organizado para ser roubado. Então estou a dizer, caso se destitua todo o governo, à semelhança de outros países, por exemplo, agora Portugal, o presidente assinou a admissão do seu governo porque entende que o governo falhou. Se é que se demitir, por exemplo, o MPLA repentinamente, não acha que poderá haver uma dificuldade enorme na reconstrução das instituições? Essa questão. É o seguinte, mas antes não, doutor, é só um breve reparo. 30 segundos, faz favor. É o seguinte, nós temos o país que temos fruto de se ter vivido num país durante 48 anos, mas sem alternância. Sim. É que nós, os angolanos, em 48 anos, habituaram-nos a ver a mesma coisa, a comer da mesma fruta e a falar a mesma linguagem. Então, nós infelizmente, estamos na mesmice. Se houver alternância do poder, os que virão quererão fazer melhor para merecer a confiança do povo. E isso cria desenvolvimento. Sim. E é isso que nós temos que apregar aí às nossas comunidades, de que precisamos de alternância, porque as alternâncias, para além de fortificarem as instituições, criam crescimento e desenvolvimento, criam oportunidades. Nós só temos os vícios que temos por causa dessa longevidade do poder. A longevidade faz mal.